aos empresários, aos trabalhadores, ao Estado de São Paulo e, sobretudo, aos consumidores. Antes de compor a nossa mesa, vamos passar um vídeo que traz luz sobre o cenário do contrabando e do mercado ilegal no país. Obrigado pelo vídeo. Vamos dar início para compor a nossa mesa. Chamo para compor a mesa o nosso proponente da Frente Parlamentar de Combate ao Contrabando, o deputado Jorge Caruso. Chamo também o senhor Alan, chefe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho do DIREP da Receita Federal. Também da Receita Federal, o senhor Giovanni Campos. Senhor Edson Vismona, presidente do Ético. Senhor Eduardo Marcondes do Amaral, delegado da Polícia Federal. Senhor Valmir Cordelli, superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal. Senhor Fábio Lepic, secretário executivo do Gabinete do Prefeito de São Paulo. A doutora Luciana Martorano, representando o presidente Caio Augusto, da seccional da OAB São Paulo. Fazer uma referência aqui ao nosso vereador, Ricardo Goulart, que está presente, o Rodrigo Goulart. O Rodrigo também é proponente de uma frente parlamentar de combate ao contrabando na Câmara Municipal de São Paulo. Fazer também uma citação do senhor Edson Pinto, vice-presidente de Relações Institucionais da Floresp, senhor Aldomar Guimarães dos Santos,
o senhor Ricardo Granja, da Associação Comercial de São Paulo, o senhor Geraldo Griso, presidente do PMDB de Jaú, o Marco Aurélio, da CNC, o representante da 5 Elétrico, Maria Aparecida Pinto, do MDB Afro, Akira Kido, presidente do Sindiótica, e o Jofre Moraes, da Mimo. Antes de passar a palavra para o nosso presidente, queria fazer uma referência, porque nós estamos falando de cidadania. A Anatel soltou uma regra, faz 2 meses, que impede o telemarketing abusivo, que dá a liberdade das empresas fazerem telemarketing, mas, ao mesmo tempo, dá a liberdade do consumidor se cadastrar numa lista para não receber o telemarketing abusivo. Essa regra chama Não Perturbe. Queria fazer essa citação, porque há 10 anos os consumidores de São Paulo já têm esse direito, pela lei do Não Perturbe, do nosso deputado Jorge Caruso. Então, essa lei completa 10 anos agora, e você vê que São Paulo estava à frente do Brasil há 10 anos nessa regra em respeito ao consumidor. Passo a palavra agora para o nosso presidente da mesa, deputado Jorge Caruso. Bom dia a todos. Queria agradecer de coração a presença de todos os amigos, companheiros dos mais diversos setores, de partidos políticos, enfim. Nessa continuidade de um trabalho que se iniciou na legislatura passada, onde tivemos a oportunidade de abrir a frente parlamentar de combate ao contrabando, pirataria, enfim, e essa é a primeira reunião nessa nova legislatura. E, para nós, da Assembleia Legislativa, há uma série de frentes parlamentares abertas. Nós entendemos de suma importância, porque a cada dia, mais do que nunca, se discute a queda de arrecadação no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo está perdendo muito, não perdendo só por conta de uma guerra interna entre Estados, de uma concorrência desleal entre Estados de arrecadação, e talvez isso a gente consiga corrigir, não nesse ano, mas talvez no próximo ano, porque parece que o Congresso deve votar a tão esperada reforma tributária, e hoje acho que é um privilégio para nós, que é um deputado de São Paulo, nosso presidente, deputado Baleia Rossi, que está com um projeto que tomou a frente dessa reforma tributária. Então, talvez a gente acabe com essas divergências entre Estados por conta dessa nova legislação. Se nós já temos esses problemas, com as fronteiras nós temos também outros problemas ainda maiores, e esse, principalmente, é o objetivo dessa frente. Eu acho que a gente está num momento muito positivo de tentar, se não resolver, minimizar os prejuízos que o Estado vem sofrendo. E a Assembleia Legislativa é o espaço para que a gente discuta essas questões. E o grande objetivo é nós tentarmos encontrar a legislação melhor ou mais adequada para o nosso Estado e para o nosso país, encontrar os mecanismos práticos para a gente tentar combater todo esse tipo de irregularidade, enfim. E, para isso, a gente tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir os segmentos e ouvir quem está diretamente à frente desse combate no dia a dia, vislumbrando aí, talvez, um novo horizonte. Só hoje de manhã eu tive a oportunidade já de ouvir algumas pessoas, e é interessante como o brasileiro é criativo. O brasileiro é um negócio fantástico, porque, na verdade, aqui se falsifica de tudo, se contrabandeia de tudo, e isso é uma constante, Acho que a polícia, os setores fecham um determinado local, o brasileiro cria, abre outro, enfim. Então, hoje, essa abertura, a abertura dessa frente, nós vamos ouvir aqui pessoas experientes e que estão lutando no dia a dia contra todas essas irregularidades. Então, muito obrigado de coração, não só aos presentes, aqueles que não puderam vir, que mandaram representantes, enfim, e que a gente possa fazer disso um estudo constante dessas questões aqui no Estado. Eu queria iniciar ouvindo o Alan, que está aqui da Receita Federal, e até peço a gentileza e a compreensão dos demais oradores, porque o Alan tem um compromisso logo na sequência, Então, eu queria que você fizesse uma explanação geral daquilo que está ocorrendo, como é que a Receita Federal está encarando o problema, enfim, a palavra é sua.
dia, excelentíssimo senhor deputado. Bom dia a todos. Pode parecer meio estranho, porque tem um órgão federal falando num evento da Assembleia Legislativa do Estado. Bem, não se faz esse tipo de combate ou controle, enfim, mudança do ambiente em que o ilícito ocorre sem cooperação. Não. Então, o primeiro ponto que foi trazido aqui no vídeo e que chama muito a atenção quando se fala de contrabando é a questão do cigarro. Ele está na casa entre 40% e 50% do que é apreendido pela Receita Federal. E o Estado tem uma contribuição enorme a fazer nesse combate. Né? Todo esse cigarro apreendido ele acaba indo parar nos depósitos da Receita Federal, mas o principal órgão de segurança pública que nós temos na estrutura hoje é a Polícia Militar. E a Polícia Militar tem sua política pública pautada pelo governo do Estado, mas também pela Assembleia Legislativa. Então, é fundamental para o sucesso da Polícia Militar, da Receita Federal, da Polícia Civil, nesse combate, nas guardas municipais, que também tem uma contribuição enorme. Eu vejo o futuro da polícia no Brasil, onde ele tem a avançar, é nas guardas municipais, é por meio da cooperação. Cooperação e inteligência, estratégia e inteligência. Por exemplo, as rodovias aqui em São Paulo, o doutor Cordelli vai me corrigir se eu estiver errado, né, a malha, atipicamente, as principais rodovias do Estado são justamente de administração estadual. Então, a PRF faz um trabalho muito importante aqui no Estado, mas a maioria da malha está sob administração do Estado, e a Polícia Militar é o órgão aí de aplicação da lei nessas rodovias. Então, políticas como instalação de câmeras com controle de circulação, saber quem está controlando, vai evitar com que pessoas tenham que ser interpeladas e vistoriadas e dar inteligência para que a Polícia Militar tenha estratégia na hora de abordar e aí sim fazer o seu controle do que está passando na rodovia. Em cima desse cadastro das placas, vão saber o que está circulando, com que frequência. E o outro problema que nós temos a enfrentar é o comércio eletrônico. E a solução para isso não é diferente do que está sendo discutido nos Estados Unidos, é a autorregulação. E a autorregulação vai envolver aí, certamente, a gente está falando de comércio eletrônico, quem vai ter, do lado público, o acesso às informações para isso, eventualmente é a Receita Federal, mas é a Cefaz também. Tá? Então, os marketplaces, eles vão dizer que estão recebendo mercadorias com nota fiscal. Agora, quem vai dizer se essa nota fiscal é de uma empresa que nós chamamos no meio técnico de noteira, que é uma empresa que ela não existe para nada que não seja para emitir uma nota para dar uma aparência de legalidade para uma mercadoria que, no fundo, é ilícita, que pode ser fruto de roubo, pode ser fruto de contrabando, pode ser fruto de descaminho, e o marketplace se diz resguardado porque recebeu a mercadoria com nota e diz não ter responsabilidade. Enfim, a Cefaz pode aí agregar, seja realmente acabando com as noteiras, e tem que ter uma boa legislação para isso, seja instruindo os marketplaces para que não usem notas dessas empresas inidôneas. E essa responsabilidade de terceiros ela tem outras frentes em que pode ser explorada. A gente tem um trabalho aqui no município, está acontecendo uma ação agora, inclusive, né, contamos muito com o apoio da Prefeitura, em cima dos shoppings. Como o marketplace está no meio online, nós temos os shoppings no meio físico ainda, que aí tem que responder pelo que é vendido nos seus espaços. Tá? Não podem se eximir completamente disso. Enfim, isso são minhas breves considerações, e qualquer dúvida, espero ainda estar aqui ter tempo de responder. Eu queria, na sequência, eu pedi para o Edson Vismona, presidente do Ético, das suas palavras, mas eu queria fazer uma pergunta para o Alan, que me interessou muito no gabinete, que é o seguinte: todo mundo já viu uns aparelhinhos chamados TV Box, que abre o sinal, e esse furto de sinal, hipoteticamente, seria irregular.
Curiosamente, é que um grande mercado da capital de São Paulo, famoso, sofreu uma ação de marketing contra ele porque ele estava vendendo esse aparelho de forma legalizada. Houve críticas, ele tirou da prateleira. Aí o Edson estava me contando que agora eles vendem através da internet. Aí eles vendem através da internet, só que o vendedor vende no site deles, mas tecnicamente ou legalmente o vendedor não são eles são como se fosse um intermediário de um outro dono que expede a nota fiscal. A minha dúvida é a seguinte: esse é um produto legal ou ilegal? Se o aparelho é ilegal, como é que ele consegue ser vendido ou intermediado por uma grande empresa como o Carrefour, que estava fazendo a venda? Ou seja, o que a Receita Federal faz no caso desses? Porque é um aparelho que, hipoteticamente, você compra com nota fiscal. Então, o consumidor desavisado até acha que está comprando um produto quente. A dúvida é, esse é um produto irregular ou não? Bem, em duas frentes ele é irregular. Primeiro, a Anatel, para esse tipo de produto, ela exige certificação que certamente não tem. Perfeito. Então, até ele já não é um produto eventualmente descaminhado, ele é um produto contrabandeado já por conta disso. Até por isso ele não pode adentrar ser importado legalmente no país. Então, em algum momento surgiu essa figura que eu comentei mais cedo, que é a noteira, que é uma empresa criada só para emitir nota. Quer dizer, não é essa empresa que emite a nota quem, de fato, está operando o negócio. Então, o desafio é trazer informação para o marketplace e, ao mesmo tempo, fazer com que ele responda por essa mercadoria ilícita que é negociada no seu portal. Ainda que ele diga que seja por outro, assim, é flagrante e notório que aquela mercadoria é irregular. Mas, lógico, depende de alguma manifestação de um órgão público ou de uma entidade privada legítima para isso, para dizer que aquilo lá não pode ser vendido. Por exemplo, poderia a própria Anatel, né, por meio de uma instrução, informar: esse tipo de mercadoria não pode ser vendido. Estou falando o seguinte: eles pegaram um produto frio, contrabandeado, e esquentaram uma nota, fabricaram uma nota para revender para o Carrefour, por exemplo. Exatamente. É até meio questionável se isso consegue ser colocado na lei de lavagem, porque você tem um bem que era ilícito, aí você faz uma operação para fazer com que ele aparente ser lícito, mas, infelizmente, não tem entendido assim a Justiça Federal, por entender aí, no caso, que, enfim, não é a lavagem de dinheiro propriamente, apesar de haver a tipicidade e se encaixar a letra da lei, mas a lei, lógico, é muito mais do que a letra. Volto a dizer que a gente chega à conclusão que o brasileiro é muito criativo. Doutor Edson Vismona, presidente do Ético, por gentileza, a palavra está com Vossa Excelência. Bom dia. Prezado deputado Jorge Caruso, peço a sua permissão para fazer uma breve apresentação, mas sem antes agradecer esse esforço do nosso Legislativo paulista em compor essa mesa tão importante. Estamos aqui com representantes, com a liderança da Polícia Rodoviária Federal no Estado, da Polícia Federal, com o nosso superintendente da Receita Federal, doutor Giovanni, que tem dedicado todos os esforços nessa coordenação junto com a Prefeitura de São Paulo, com a Polícia Civil, nessas operações que estão fazendo história aqui nessa cidade, que é esse combate ao comércio ilícito em nossa cidade, que é um grande distribuidor de produtos ilegais para todo o Brasil. E a Assembleia Legislativa assume o seu papel. Com esta liderança do deputado Jorge Caruso, nós temos agora no Legislativo paulista toda uma força de integração, de coordenação, de iniciativas que são absolutamente importantes. O trabalho do Poder Executivo, na realização das operações, necessita do respaldo do nosso Legislativo. É aqui que nós vamos identificar propostas legislativas que vão dar cada vez mais o suporte necessário para a agilidade das ações das nossas autoridades, do nosso Executivo aqui na cidade de São Paulo, sempre em cooperação com o Poder Público Federal, com o Poder Público Municipal. Eu aprendi que a integração, a coordenação, não é o melhor caminho. Eu sempre digo isso. É o único, porque é desta forma que nós vamos conseguir desarticular práticas como essa que o deputado mencionou aqui,
da venda de produtos absolutamente ilegais para todo mundo via internet. Foi citado aqui o TV Box. Eu vou comentar isso ao final. Mas aqui nós temos vários representantes de diversos setores produtivos que enfrentam essa situação que chega a ser desesperadora. Eu estou falando aqui de produtos como cosméticos, como perfumes, como brinquedos, roupas, tênis, material esportivo em geral, produtos médicos, farmacêuticos. Todos esses produtos estão sendo vendidos pela internet de forma absolutamente impune. E o que o nosso deputado demonstrou aqui, uma surpresa, que é a surpresa do consumidor. Eles dizem, mas eu comprei pela internet em marcas conhecidas, tem algo de ilegal por trás disso? E essa criatividade, deputado, que nós precisamos combater, porque é uma criatividade que se desdobra na ilegalidade, na afronta a princípios que nós temos a obrigação de cumprir. Todos os setores aqui representados, temos, como disse, vários setores, sofrem diretamente com essas práticas ilegais. Esses que investem, que geram empregos, que atraem novos investimentos constantemente, têm que dar respostas a como combater esse lado ilegal, criminoso, que vai ocupando espaço sem que a gente, às vezes, perceba. Chega nas nossas casas produtos ilegais e os consumidores, às vezes, perguntam, mas é ilegal mesmo? Eu vou fazer rapidamente aqui uma apresentação, por favor, Celso. Primeiro, começando por princípios, por valores que devem, necessariamente, regrar as nossas práticas. Não existe país desenvolvido sem respeitar ética e lei. Isso é um dogma que nós temos defendido. Esqueçam qualquer possibilidade de nós alcançarmos o desenvolvimento econômico se não tiver como fundamento a defesa da lei e da ética. É a regra da convivência humana e deve ser também a regra da convivência institucional. Se eu vou entrar num mercado onde a lei não vale, por que eu vou entrar nesse mercado? Que garantias eu tenho para entrar nesse mercado? Se não defende a minha marca, se não há lei que fortaleça a minha marca, por que eu vou entrar nesse mercado? Para entregar esse mercado para o esperto, que de forma muito insidiosa consegue enfrentar todos os desafios, porque ele não vai pagar imposto, ele não vai ter regulamentação dos seus produtos, ele não se preocupa com a existência de frente parlamentar, de Receita Federal, de Polícia Federal, de Rodoviária Federal. Os senhores não existem para eles e nós temos que concorrer com eles. Esse é o apelo que nós temos que fazer permanentemente. Permanentemente. Eu sempre ouço uma frase, um dito popular, que diz o seguinte: isso é enxugar gelo. Eu não aceito este dito popular no nosso trabalho. Porque quem fala em enxugar gelo está dizendo, olha, não adianta fazer nada. Não é isso. Nós temos que fazer, nós temos a obrigação de fazer. Eu me apego a outro dito popular. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso que eu quero. É isso que nós temos que defender. Nós temos que ser teimosos para defender esses princípios. Porque se não for para isso, não vale a pena. Nós vamos ficar na periferia. Nós nunca vamos ser o país que nós merecemos, ocupando o espaço que nós merecemos. Por favor. E aí a questão da segurança jurídica que eu acabei de dizer. Nós precisamos atrair investimento, gerar empregos formais. A inovação está diretamente ligada à propriedade intelectual, à defesa da propriedade intelectual, da marca, da patente, dos modelos de invenção, da criação autoral. Nós precisamos disso. País desenvolvido que não tem isso não é desenvolvido. E, para isso, nós temos que cumprir regras, cumprir leis. Não é à toa que o Brasil, o país correto, o bom contribuinte, ele dedica mais de 2.600 horas trabalhando para o fisco, não é, doutor Giovanni? Para manter seus livros em dia. Não há nada parecido com o Brasil nesse aspecto. As nossas empresas têm que investir dura e fortemente para manter as suas regras em dia, para poder oferecer para o fisco as condições de, olha, eu estou cumprindo com as regras. Mais uma perversão.
O outro lado não tem que se preocupar com nada disso. O LEPIC, nas operações que tem participado junto com a Receita Federal e com o DEIC aqui em São Paulo, operações que eu já disse, históricas, identifica lá como é que é feita a contabilidade. É um bloquinho e lá anota, tanto para fulano, tanto para cicrano, vendi tanto no dia, movimento no papel. Essa é a escrita fiscal destes shoppings ilegais que nós encontramos por todo o país. Por favor, a próxima. E aí nós estamos entrando numa outra seara. Os nossos desafios, reconhecidos até internacionalmente pela ONU, pela Interpol, organizações criminosas e mercado ilegal. Os dois estão conectados. Eles não vivem um sem o outro. Cada vez mais a gente vai percebendo isso. Pode passar a próxima, por favor? Essa árvore que a gente apresenta em todas as nossas falas. As organizações criminosas é uma grande árvore que se nutre destas práticas todas que estão interligadas e que a sociedade muitas vezes não vê, não percebe, mas existem. Vocês têm a conexão aqui de pirataria, tráfico de drogas, de armas, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, contrabando, esse caminho, está tudo interligado, trabalho escravo. A indústria de tecidos enfrenta isso com muita clareza. Você vê trabalhadores escravos agora, nos porões ali do Bom Retiro. Tem lojas onde tem porões onde o trabalho escravo está acontecendo. Essa é a nossa realidade. Então nós temos que entender esta árvore, que tem que chamar a atenção de todos, porque essa é a nossa ameaça, que está ocorrendo agora. Por favor, a próxima. Aí as perdas. Eu também presido o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, que reúne exatamente associações empresariais dos mais variados setores nesta grande frente. Lá, nós discutimos juntos diversos setores, o que é importante fazer. O trabalho, por exemplo, do e-commerce tem chamado muito a nossa atenção, de todos os nossos setores que se reúnem no fórum. E aí nós verificamos as perdas desses setores. Aí são 13 setores que estão aqui representados hoje nesse auditório. O total de perdas dos setores, mais a estimativa da sonegação relacionada a esses setores, eu só estou dizendo 13 setores. Por exemplo, há setores que são duramente prejudicados pela ilegalidade, por exemplo, autopeças, que não está aí, eletrônicos, que não está aí, pneus, que não está aí, mas esses setores que conseguem identificar números apresentaram, e aí vem perdas setoriais, 130 bilhões. Os setores estão perdendo. E a estimativa de sonegação, 60 bilhões. Nós estamos chegando aí a 132 bilhões, 193 bilhões de perdas, juntando os dois lados, o poder público e a iniciativa privada. A próxima, por favor. E aí vem o caixa único. Não sei se é caixa 2, se é caixa 3, se é caixa 4, mas é um caixa único. Porque estas práticas ilegais, como aquela árvore mostrou, movimentam 43 bilhões. E aí eu também chamo a atenção para roubo de carga, que também está nesse processo. Tem o contrabando, o comércio ilícito e o roubo de carga, que nós temos procurado cada vez mais articular as ações, o Procarga da Polícia Civil, com a Rodoviária Federal, com a Rodoviária Estadual, sempre na busca da integração para combater essas práticas ilícitas. E este caixa vai para organizações criminosas. Ilusão pensar, não, esse dinheiro está indo para o camelô. Não, coitadinho do camelô, não é ele, não. O que está por trás dele, sim, é que afere esses lucros fantásticos. Por favor. E aí, o que nós temos defendido sempre? No começo da minha fala, eu falei integração, coordenação, inteligência. Nós precisamos ter essas informações, identificar quem são esses distribuidores, onde estão esses depósitos, quais as rotas eles seguem. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, um evento que nós realizamos em Brasília, ele manifestou, o doutor Furtado, a estratégia da Polícia Rodoviária de começar a trabalhar nos entroncamentos rodoviários. Porque é aí que a gente pode concentrar mais esforços para obter maiores resultados. Uma pergunta que um jornalista me fez, eu relatei isso ao nosso deputado, ele fez a seguinte pergunta para mim, um jornalista da Tribuna do Norte de Natal. Ele falou, meu amigo, eu queria entender o seguinte,
o cigarro sai do Paraguai e chega aqui como? É pelas estradas. Ele vai cruzando as estradas. E a indignação dele, repórter. Mas como é que pode isso? Eu falei, meu amigo, acontece, né? Aí tem muitas outras imbricações que nós temos que combater. Mas isso mostra o grande desafio que nós temos. Falta recursos. Contingenciamento de recursos de segurança pública. É assustador isso. Menos recursos, como é que você vai amplificar o debate, o combate? Tem que agir com coordenação, integração, inteligência. Vamos concentrar esforços onde realmente é necessário e onde nós vamos ter maiores resultados. Porque senão realmente fica difícil. Por favor, a próxima. Eu vou falar agora do mercado aqui de São Paulo. Nós temos aí a expressão, o Alan já mencionou, a liderança do cigarro na questão do contrabando, que é algo que salta aos olhos de todos. Mas aí tem vestuário, brinquedos eletrônicos, informática e outros, mostrando aí o volume de apreensões com dados da Receita Federal. Mostra isso a magnitude do Estado. Não é? Então, o que fazemos aqui tem repercussão nacional e internacional. Está demonstrado com as ações integradas realizadas aqui na cidade de São Paulo pela Polícia Civil, pela Receita Federal, com a efetiva participação e coordenação da Prefeitura da cidade de São Paulo. Então, essa é a magnitude. São Paulo tem um significativo espaço também na ilegalidade. Nós temos essa liderança no comércio formal e legal da nossa indústria, do nosso comércio, do nosso serviço, mas no ilegal também. A próxima. E aí, falando o que é dramático para a indústria de cigarros brasileira. 57% do mercado está na mão do contrabando. 57%. A liderança do mercado está na mão do crime organizado. É onde ele está conquistando um mercado cada vez maior. Eu me lembro da máxima, da expressão usada muito no Banco Central. Viés de alta. Viés de alta. Vai crescer, não tem dúvida. Por conta exatamente dessa desproporção de preços. Aí se mostra o crescimento que está ocorrendo. Em alguns estados, São Paulo está 54%, vou mostrar à frente, mas em alguns estados nós estamos vendo 77%, 80% do mercado. É o caso de Mato Grosso do Sul, 82% já está na mão do contrabando. 82% do mercado. O legal é um marginal, exatamente o oposto que nós precisamos ter. E é essa dimensão que nós temos que apresentar para vocês. Porque isso que acontece com cigarros, acontece com os outros setores aqui presentes. Essa brutal diferença entre preços. Um que paga todos os impostos, tem um preço elevado, está embutido no preço. O outro não paga nada, preço baratinho, vantagem. É isso que o consumidor vê. E é essa expressão da lucratividade absurda, altíssimos lucros, baixíssimo risco, é lá que o crime vai investir. Por favor, Celso. E aí temos essa possibilidade de ver também a questão da arrecadação. No caso de cigarros, a arrecadação já é menor do que a evasão. Já invertemos esse processo. O que nós ficamos extremamente preocupados. Há iniciativas de discutir o modelo tributário de cigarros. Agora, em meio a essa reforma tributária ampla, é uma questão que tem que ser vista. Nós não estamos defendendo aqui que a carga tributária de cigarro seja baixa, jamais, mas que haja um modelo para permitir o avanço de marcas para tomar conta desse mercado que está na mão do contrabandista. Eu estou falando de contrabando, não estou falando de cigarro, estou falando de contrabando. Nós temos que ter essa flexibilidade de identificar como é possível a gente combater esta prática, não só pela oferta, e aqui estamos os representantes que combatem a oferta, que é a repressão, mas pela demanda. É óbvio, é lógico, é um fenômeno econômico criminoso. Nós só temos que entender aqui as equações para ver se é melhor, para como a gente pode avançar no combate a esse crime, que cada vez mais está avançando. Nós temos no ético setores que sofrem duramente com essas práticas ilegais. O cigarro com o contrabando, o combustível com as fraudes que são cometidas, bebidas também com a sonegação, as chamadas empresas contumazes, devedores contumazes, que não pagam, já entram no mercado para não pagar imposto, se estruturam para não pagar imposto e, com isso, ter competitividade. Então, são estas práticas, deputado,
que com certeza nós vamos trazer ao conhecimento da sua liderança, para que possamos ampliar esse debate aqui na casa, que isso é fundamental, porque é do interesse direto. Aí que está o que poderia ser feito com o dinheiro arrecadado. É interesse direto da sociedade paulista avaliar isso com mais precisão. A próxima, por favor. E aí temos São Paulo com relação a cigarros. Houve uma estabilidade, ao contrário do Brasil, que foi de 54 para 57, São Paulo estabeleceu um equilíbrio aqui do ano passado para esse, de 54%. Altíssimo, é altíssimo, mas já está havendo uma estabilidade, ou seja, é possível, com essas ações integradas que estão ocorrendo, a gente conseguir primeiro estancar e depois começar a baixar. Porque, veja só em São Paulo, o movimento do contrabando de cigarros é de 3 bilhões. Eu falo de cigarros porque esse nós temos dados específicos do Estado. Nos outros segmentos, nós não temos esse fatiamento tão preciso por estados. No cigarro, nós temos pesquisas do IBOP que apontam, então, esse movimento de 3 bilhões, com perdas de ICMS de 1 bilhão e 400. Extremamente significativo. Trazemos, então, o exemplo de São Paulo, do comércio ilícito de cigarros, mas faço esse alerta, porque isso tem uma repercussão também nos demais setores produtivos aqui representados. E agora vamos para a última. Aqui estão as fotos de algumas coisas que estão ocorrendo hoje, né? Eu começo pelo TV Box, foi aqui mencionado pelo deputado. Um dado estarrecedor, a Anatel informou que as empresas constituídas no Brasil de TV por assinatura perderam no último ano 1 milhão de assinantes. Aqui está um grande concorrente, um produto ilegal, contrabandeado, não tem a certificação da Anatel, logo não poderia estar sendo comercializado, mas está sendo à larga, especialmente no e-commerce. Eu trago aqui fotos que eu sempre coloco porque essas são fotos muito impactantes e também um produto muito popular que a gente compra nos semáforos, bateria, carregador de celular, sem certificação da Anatel, explodem, e aí está a consequência para os consumidores. Então, é uma coisa tão inocente, né? Vou comprar o meu carregador, eu ligo no meu carro e ele pode explodir, porque também não é certificado pela Anatel. Não tem esse cuidado de passar por qualquer critério técnico. Aí as nossas marcas, né? E aí as fotos de operações fantásticas aqui na cidade de São Paulo. Uma foto que o Lepic me mandou numa apreensão recente. Um produto que tem 2 marcas. O consumidor compre 1, leve 2. Está aqui. Também milhares e milhares de tênis sendo apreendidos em cada operação que se realiza na região da 25 de março, do Brás. É esse o produto que nós vamos encontrar. Roupas. Temos aqui a representação da ABIT. Campeão em valores. Não em proporção, como é o cigarro, mas em valores. Bilhões. Roupas. Também apreendidas aqui nos nossos shoppings aos milhares. Então, são fotos de alguns segmentos. Outros, como eu disse, não estão aqui colocados, mas são extremamente preocupantes porque têm relacionamento direto com a nossa segurança. Questão de autopeças, próteses médicas, enfim, segmentos que estão sendo prejudicados, mas que o prejudicado final é sempre o consumidor. E a gente, às vezes, não atenta para isso. O consumidor acha que está levando vantagem porque ele comprou um preço mais barato, pagou baratinho. Que bom que eu comprei. Não funciona ou vai prejudicá-lo diretamente. Nós temos envolvido algumas iniciativas procurando obter resultados mais palpáveis, inclusive para as autoridades. Por exemplo, temos trabalhado muito forte na questão da rastreabilidade. Estamos aqui com o diretor da Fiesp, Ricardo Coelho, que é o diretor do departamento da Comissão de Rastreabilidade que foi criada na Fiesp, porque são novas iniciativas de tecnologia que podem permitir o combate à venda desses produtos, permitindo que o consumidor, com o smartphone, ele possa ter acesso imediato às informações, basta ter o QR Code, algo que está se popularizando muito. Até jogo de futebol, hoje você tem lá na tela os QR Codes sendo apresentados para que o cidadão, o torcedor, possa ter acesso às informações do seu clube. Ou seja, nós temos que inovar, nós temos que trabalhar em novos mecanismos e novas iniciativas para combater essas mazelas.
Nós estamos falando aqui de investimento, de emprego, da defesa do consumidor e do combate à violência. Eu comentei ao deputado, e aí vamos para a última, com algumas recomendações rápidas. Eu comentei com o deputado que vai haver uma integração muito forte dessa frente com a de segurança pública, porque está imbrincado essas questões, estão imbrincadas, por favor. Então, a importância estratégica aqui, deputado desta frente, na articulação de ações, no apoio a iniciativas, na cobrança de resultados. É a nossa sociedade que está aqui representada. É a nossa sociedade que vai utilizar esta frente para avaliar o que é possível dar em suporte às iniciativas do Poder Executivo e também como o Judiciário tem enfrentado essa questão, porque isso é um problema sério. Muitas vezes se fecha um shopping pela atuação integrada das nossas forças e há uma liminar rapidamente conquistada num plantão judiciário. Qual o fundamento disso? Evidente que decisão judicial se cumpre, mas temos a obrigação de levar informações para o judiciário, para ele ter conhecimento dessa realidade, para que ele possa entender o alcance das suas decisões. Então, é a integração de poderes, e a nossa Assembleia Legislativa tem esse papel de trabalhar nessa articulação. Fortalecer o orçamento das nossas polícias. Eu sempre comento, nós temos um esforço constante pelo Fórum e pelo Ético, de defender que não haja contingenciamento de recursos para a área de segurança. Ao contingenciar recursos, você abre a porta para o crime, porque você está obstando a ação da polícia, porque não tem recursos, e aí o crime ocupa o espaço. Então, o contingenciamento, especialmente na área de segurança, é perverso. Então, trabalhar nesse fortalecimento, apoiando as nossas forças policiais, especialmente nas discussões relacionadas ao orçamento e à efetiva liberação de recursos para suas ações. E o mesmo para a fiscalização por parte da Secretaria da Fazenda, a fiscalização fiscal. Temos que trabalhar fortemente nisso, integrando os esforços com a Receita Federal, e isso é absolutamente necessário. Então, incentivar e acompanhar as ações que estão sendo desenvolvidas, e aí eu trago um exemplo de um PL que já foi aprovado em outros estados, eu me lembro aqui do Rio de Janeiro, é um PL, deputado, que facilita a destruição de produtos apreendidos no Estado. É um clamor da Receita Federal. A Receita Federal está com seus depósitos cada vez mais tomados por força até do crescimento das operações que aqui são realizadas. O mesmo com os depósitos da Prefeitura, eventualmente depósitos dos próprios detentores de marcas que dão suporte a essas iniciativas. Então, é uma lei interessante, deputado, é um projeto de lei que podemos viabilizar rapidamente e vamos trabalhar com o seu gabinete para o conhecimento e a melhor técnica legislativa para que possamos, por exemplo, avançar com essa proposta. Enfim, senhores, desculpa se eu passei da hora aqui, mas era só fazer um overview de todas essas iniciativas e mostrar cada vez mais a importância do que está ocorrendo aqui nesta mesa, a integração entre poderes, entre as relações de Estado e a iniciativa privada no combate a esse grande flagelo. Muito obrigado. Agradecer as palavras do senhor Edson Vismona, presidente do Ético, e pedir para compor na mesa o senhor José Humberto Ivertzul, da Agência Nacional de Telecomunicações, por favor. Citar a presença do senhor Zé Aparecido César Filho, comandante superintendente da Guarda Civil Metropolitana. O senhor Rodrigo Lacórdia, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Citar também o nosso sempre prefeito de Agudos, o Everton Ottaviani, o vereador Roberto e o vice-prefeito Carlos de Penápolis, o vereador Mário de Pariquera-Açu, o senhor Gilson Giroto, representando o deputado federal Baleia Rossi, e o senhor Armandinho Ferreiro, representante do MDB da Causa Animal do Estado de São Paulo. Citar também o senhor Aparecido Júnior, secretário do Meio Ambiente de Osasco, o senhor Rodrigo Dambev, das Relações Institucionais, o senhor Ricardo Coelho,
da Fiesp, e o senhor Everton, também da Fiesp. Passa agora a palavra para o nosso presidente Jorge Caruso. Vamos lá. Só uma citação, parece que para tudo isso que ocorre aqui, na verdade, acho que não parece, acho que é uma certeza, o governo colabora, né? Só que em São Paulo, por exemplo, a gente tem um problema interno com a bebida. Nos outros estados é mais barato comprar bebida que aqui, e os fiscais estaduais têm um grande problema com relação a isso. Então, a gente já tem um problema interno, imagina o externo. Estava conversando há pouco com o Marco Aurélio, da Confederação Nacional do Comércio. Ele estava citando um negócio interessante que talvez muita gente não saiba. O número de adaptadores, adaptador de tomada fabricados irregularmente, que causam problema, causam incêndios, enfim, porque o governo um dia inventa uma tomada de 3 pinos, tira de 2 pinos, você vai lá fora, você compra uma tomada que não serve aqui, e acaba tendo uma fabricação muito grande de adaptadores irregulares e acabam indo para o mercado. Então, parece que o governo, acima de tudo, faz questão de contribuir para que a gente tenha esses problemas, além, claro, de aumentar sempre a carga tributária. Outro dado interessante, para quem não saiba, o cigarro paraguaio deve ser muito bom, porque 75% do Mato Grosso já está consumindo ele. E parece que ele é tão bom que recentemente foram fechadas 2 fábricas clandestinas na cidade de Piedade que falsificavam o cigarro paraguaio. Olha que interessante, o cigarro paraguaio passou a ser fabricado. Daqui a pouco, os caras são tão cara de pau que é capaz de a gente receber uma reclamação do governo paraguaio dizendo que o Brasil está falsificando o cigarro deles. E assim por diante. Então, são problemas dessa natureza que a gente enfrenta. Giovanni Campos, diretor superintendente da Receita Federal. Suas palavras, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Bem, vou cumprimentar aqui a mesa, o deputado Jorge Caruso, por essa iniciativa. E, bem, nós estamos verticalmente nessa luta contra o contrabando, o descaminho, a contrafação. Vismona fez aqui um overview, como ele disse, mostrando os danos desse processo, são imensos. E não só danos patrimoniais, mas danos na saúde pública, na vida das pessoas, como você apontou no último slide ali, ou seja, é uma situação gravíssima. Vismona disse uma coisa que eu falo sempre também, mas nunca, deputado Jorge, vamos ter um país que nós merecemos e almejamos, permitindo que haja a vulneração da lei passando debaixo do nosso nariz, como ocorre com esses mercados ilegais. E, para reverter isso, não basta os órgãos de enforcement, os órgãos de combate a essas práticas que estão aqui. A gente tem que estar juntos, todos. O que posso dizer é o seguinte: precisamos de inteligência, precisamos de envolvimento do setor privado. Aqui em São Paulo, a Receita Federal tem se articulado, nós estamos reestruturando nossa delegacia de repressão, que o Alan Tausey será brevemente o delegado, uma unidade maior para poder trabalhar, a partir de janeiro de 2020, para poder trabalhar articulado com todos os órgãos que estão aqui nessa mesa, porque entendemos que nós não podemos aceitar esse estado de coisas que está ocorrendo com todo tipo de produto, não só cigarro, mas como foi colocado aqui, na verdade, acho que todo produto produzido no país sofre desse tumor, que isso é um câncer, na verdade, um câncer que pode desestruturar o país. Em cima disso, uma frente como essa, e aí o poder político, deputado Jorge Caruso, é fundamental de colocar luz nisso aqui. Nós temos que ter frentes como essa em todas as Assembleias Legislativas, em Câmara dos Vereadores e no Congresso Nacional, porque sabemos que o poder político é fundamental nessa luta, com dotação de recursos para os órgãos de enforcement, de combate a essas práticas. Eu queria trazer para vocês aqui um outro aspecto que eu acho da mais alta relevância. Esse plenário aqui está repleto de associações do diversos segmentos econômicos. Nós, do Estado, não vamos conseguir enfrentar essa luta sozinho. Ou seja, nós temos que estar junto. Os países que têm experiência bem-sucedidos
nessas áreas, os países mais desenvolvidos, a tônica neles é exatamente a união do Estado com o setor privado. O setor privado, inclusive, fazendo inteligência, prospectando esse tipo de prática e nos alimentando. É assim que vamos conseguir vencer esse malefício, esse tumor. E o Vismona falou uma frase da sabedoria popular que se aplica à perfeição ao caso, que é: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que ser dessa forma. Nós não podemos aceitar na nossa frente todo esse âmbito de legalidade, porque na hora que você aceita isso, as pessoas passam a normalizar isso. O caso do cigarro, por exemplo, e aí eu estendo para uma série de outros produtos, é seríssimo, porque há um alto grau de aceitação social. Então, o envolvimento da Assembleia Legislativa de São Paulo com a frente como essa é para a gente dizer a todos: não é normal, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Os malefícios desse tipo de prática para a sociedade como um todo, para todo, desde o consumidor a toda a estrutura do Estado, de desorganização, é evidente. Nós não podemos aceitar isso. Ou seja, isso não é normal. E muitas dessas práticas que estão aqui, desses produtos, são normalizados. Nós vemos e achamos que é uma coisa normal. Não é. Então, o envolvimento da Assembleia Legislativa de São Paulo e de todas as demais e do próprio Congresso é fundamental nessa luta. Nessa ordem de ideias, eu chamo a atenção de um ponto que falei há pouco. O envolvimento do setor privado nessa luta é vital. É vital no âmbito da inteligência, né? Apoiando o Estado numa etapa seguinte, que é a etapa, inclusive, da destruição. Ou seja, o Estado não pode... Lembra a todos que, quando nós estamos, por exemplo, nesse momento, deputado Jorge, com uma grande operação aqui no na cidade de São Paulo, junto com a Prefeitura de São Paulo, o secretário Fábio Lepica, que é um grande parceiro da Receita Federal aqui em São Paulo, mas nós devemos, ao fim dessa operação, aprender algo como 1.000 toneladas. Veja, isso é uma operação de 3 semanas. A parceria com a Prefeitura de São Paulo é vital e tem dado o prefeito Bruno Covas e Fábio à frente, tem dado um apoio vital. Você aprende 1.000 toneladas de mercadorias contrafeitas e o prazo seguinte nós vamos precisar destruir isso. Então, o setor privado tem que ser parceiro nesse processo também de destruição, e a gente tem que criar uma engrenagem que cada vez gire mais rápido, porque aí é onde o ditado popular que aqui você falou, Vismone, que eu falei aqui também, vai se aplicar, para a gente desestabilizar essas cadeias criminosas que estão financiando o crime e a insegurança na nossa própria sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade claramente insegura fisicamente, eu estou falando, a nossa segurança física, inclusive, tudo alimentado por esse estado de coisas. Então, essa parceria é vital, o apoio da Assembleia Legislativa de São Paulo com a frente como essa, né, para estar suscitando no debate essa questão, e aí que se aplica na dotação de recursos, está trazendo para a sociedade paulista de que não é normal esse estado de coisas, que nós temos que combater, temos que reconhecer isso, uma aceitação ampla de uma série dessas práticas que nós não podemos aceitar. Então, nós temos que dizer, e aí os deputados aqui fazem um papel fundamental nesse ponto, é dizer, não é aceitável, nós não vamos construir uma sociedade que nós almejamos e esperamos aceitando esse tipo de prática. Então, no âmbito da Receita, nós temos essa visão, estamos investindo recursos em parcerias, e aí chamo atenção a um outro ponto, para concluir, não só no âmbito do que nós chamamos de zona secundária, que é fora de portos e aeroportos, mas em portos e aeroportos. Nos preocupa profundamente, estamos trabalhando isso, a questão de portos e aeroportos, que é uma porta de entrada. Lembrar, no Brasil nós temos grandes desafios, o desafio das fronteiras terrestres, mas não só fronteiras terrestres, né, que é um grande desafio, mas o desafio das entradas aéreas e marítimas. E aí o Vismona colocava aquela questão do cigarro lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, que é uma realidade que eu conheço. O cigarro no Rio Grande do Norte não só vem por fronteiras terrestres, ele vem pelo mar também.
ele vem pelo mar, ele vem dos países da Amazônia, Suriname, cigarros que vêm do extremo leste da Ásia. Então, da Coreia, Singapura, porque já havia essa realidade. Então, é todo um combate que tem que ser feito. Precisamos trabalhar junto. Insisto, a Receita aqui em São Paulo tem tido essa visão. Temos atuado não só no que chamamos zona secundária, como coloquei, mas nas zonas primárias. Nos preocupa profundamente portos, principalmente portos pelo volume, mas também aeroportos, né? Aeroportos. Nós temos aqui na cidade de São Paulo o maior aeroporto do país, responsável por 70% de todos os voos internacionais do Brasil, né? É um lugar que nós estamos com um trabalho muito intenso, porque nós estamos falando de um aeroporto que tem, por dia, 30 mil passageiros. Imaginem vocês o que 30 mil passageiros por dia, se não tiver controle sobre isso, do que pode acontecer, né? Então, temos essa preocupação com a zona primária, estamos trabalhando dentro da Receita aqui em São Paulo no controle da zona primária, nos nossos dois, no Porto de Santos, que é um porto que representa 1/3 do comércio exterior do país, uma área absolutamente crítica, mas também nos aeroportos, em Guarulhos e Viracopos. Então, temos essa visão em zona primária, estamos trabalhando fortemente nisso, fortalecendo nossas equipes. E na zona secundária, que o Alan, aqui como chefe aqui da repressão aqui em São Paulo, com essa articulação com todos os órgãos que estão nessa mesa e com diversos desses parceiros, o próprio ético, para a gente fazer um trabalho conjunto, porque sozinho nós não conseguiremos. O Estado só não tem como enfrentar essa prática. É preciso o apoio da sociedade civil, das entidades aqui representadas e obviamente, do poder político e do poder judiciário também, dessa compreensão, que é uma coisa que a gente tem que construir. E eu termino dizendo, essas práticas que vemos aqui, que se consubstanciam aqui nesse comércio ilegal aqui em São Paulo, por exemplo, não é normal, não é aceitável, a gente tem que estar batendo nisso o tempo todo até que a gente consiga reverter essa situação. E lembrar o seguinte, o que ocorre aqui em São Paulo é reflexo para o resto do país, tanto de bom como de ruim. Então, a responsabilidade aqui no Estado de São Paulo e na cidade de São Paulo é muito maior. Deputado Jorge, como o senhor sabe, então, o que fizermos aqui, então, a iniciativa como essa aqui, é uma iniciativa que tem tudo para se espalhar por todo o país, em todas as áreas. Então, o que a gente fizer de certo aqui vai se espalhar e o que a gente fraquejar aqui também vai se espalhar. Então, nossa responsabilidade nesse aspecto é maior. Obrigado e estamos juntos. Obrigado, Giovanni. Só uma pergunta técnica, até para entender, e tem esse prefeito aqui, uma coisa é contrabando, outra coisa é produto falsificado, pirataria. A pergunta é, tudo aquilo que é apreendido, em tese, pela lei, tudo tem que ser destruído ou alguma coisa pode ser aproveitada? Porque é uma consulta muito grande para nós, deputados aqui, em relação a prefeitos, vereadores, que materiais apreendidos nas prefeituras, pela Receita Federal, poderiam muitas vezes ser revertidos para instituições sociais, enfim. O que é possível aproveitar de tudo, ou nada é possível, enfim, essa é uma... Deputado Jorge Caruso. Após o perdimento. Na verdade, após o perdimento, a depender do tipo de mercadoria, se for uma mercadoria contrafeita, ou ela tem que ir para destruição necessariamente. Mas muito do que é apreendido não são mercadorias contrafeitas, e há destinação. Há destinação para prefeituras, para entidades beneficentes. Nós fazemos o tempo todo para órgãos do Estado. Então, nós fazemos isso o tempo todo. Por exemplo, as roupas apreendidas, essas roupas falsificadas, elas têm que ser destruídas ou elas podem ter destinação? Elas podem ter destinação. A depender, bem, se a roupa não for de marca, em tese ela é destinada, na verdade. Se ela tiver marca, eventualmente ela pode ser... a marca pode ser descaracterizada, isso em contato com o detentor da marca. Sempre nós tomamos esse cuidado de conversar e de oficiar para os detentores da marca. Em muitas situações nós obtemos esse tipo de autorização e isso pode ser, se a marca for retirada, for descaracterizada, essa mercadoria pode ser destinada. Então, mas insisto, fora essas questões
de mercadoria contrafeita, que em regra são sempre, na verdade, destruídas. O que não for mercadoria contrafeita é objeto seguidamente de doação e para entidades sem fins lucrativos e para o próprio poder público, eventualmente. Isso é feito com muita frequência. Eduardo Marcondes, delegado da Polícia Federal. Bom dia a todos. Eu vim hoje aqui a determinação do nosso diretor-geral para oferecer todo o apoio que a Polícia Federal puder trazer a essa Assembleia nesse combate ao contrabando, porque quanto mais gente trabalhando nisso, melhor. É uma batalha que não acaba. A gente que está no dia a dia trabalhando com isso, até se desanima, porque nós vamos a um shopping, fechamos esse shopping de produto contrabandeado e no dia seguinte ele está lá aberto com pessoas diferentes fazendo a mesma coisa. Então é uma luta cansativa, uma luta diária, mas a gente está aqui para isso e vamos tentar acabar com isso. O próprio ministro Moro determinou para nós essa especial atenção ao combate ao contrabando. Ele, em atenção ao pedido do ministro aqui no estado de São Paulo, nós já criamos um núcleo específico da Polícia Federal para o combate ao contrabando. Então, desde o início desse ano, nós já temos um núcleo dentro da Delegacia Fazendária especializado única e exclusivamente em contrabando. As equipes lá estão todo dia combatendo o contrabando, trocando ideias e informações com todos os entes envolvidos, que já foi bem detalhado aqui, o pessoal da Receita, o pessoal da Polícia Militar, Guarda Civil, Polícia Civil, eles, para nós, são de absoluta importância, porque nós somos um quadro reduzido. A Polícia Federal é continental, praticamente, mas tem um quadro bastante reduzido. Nessa equipe que eu coordeno aqui em São Paulo, não encho os dedos de uma mão para resolver esse problema todo aqui do contrabando no estado de São Paulo. Então, a gente depende muito dessa troca de informações e tem muito interesse nisso. Então, eu vim colocar a Polícia Federal, todas as informações que a gente tem à disposição para essa batalha que a gente tem que travar diariamente. Eu, ouvindo o deputado aqui, achei muito interessante, eu acho interessante trazer para vocês como a criminalidade se reinventa. É brincadeira o que eles fazem, porque nossos irmãos da Polícia Rodoviária Federal estão fazendo um trabalho incrível na fronteira, nas estradas, os irmãos da fronteira também. Então, o cigarro está passando muito menos na fronteira. Está muito difícil trazer cigarro para cá, aqui para São Paulo. Aí o que aconteceu? O preço subiu. Nós aumentamos em 50% sem querer o preço do cigarro contrabandeado. Mas aí que vem a reinvenção. Eu posso dizer que hoje, no estado de São Paulo, nós temos muito mais cigarro falsificado. Então, nós falsificamos o cigarro paraguaio do que cigarro contrabandeado. Eles têm os buracos que eles chamam aqui, que falsificam o cigarro paraguaio. Então, a gente fabrica cigarro paraguaio aqui no estado de São Paulo. E a maioria do cigarro que está hoje em circulação é falsificado. Ele é cigarro paraguaio falsificado. É difícil de entender isso, mas ele é. Você pega o cigarro Eite, que é famoso aqui, ele é falsificado. Ele não vem do Paraguai. Ele está sendo feito aqui em fazenda, escondido em buraco. Eu não consigo entender isso. O cigarro já está chegando a um preço que ele está quase páreo ao cigarro nacional. A proposta de alteração tributária, nós achamos bem válido, porque se o cigarro nacional, uma segunda linha, alguma coisa assim, então não sei como funciona isso, mas se baixarmos um pouco o tributo para uma segunda linha de cigarro, eventualmente, ele vai estar parelho ao cigarro paraguaio, não tem mais por que as pessoas consumirem ele e ainda vai gerar
arrecadação para o Estado. Mas isso é uma discussão bem longa, a gente já está conversando a respeito em Brasília. O próprio ministro Moro deu essa sugestão, então é um negócio que a gente tem que tentar levar adiante e com o apoio de vocês, porque nós somos um órgão do Executivo, nós trabalhamos, não estamos aqui para fazer lei, sim para executar. Mas nós achamos interessante essa alteração na carga tributária ou algo parecido, para a gente tentar asfixiar, de algum jeito, essa indústria, porque é uma indústria, só que não traz benefício nenhum para o país. É uma indústria de falsificação, uma indústria de contrabando, que a gente sabe o valor que movimenta. As facções criminosas hoje se dedicam mais ao contrabando de cigarro, dá mais dinheiro do que vender droga. Então, virou um problema gravíssimo para a gente combater, porque a gente está, com esse contrabando que as pessoas acham normais, a gente está aqui fomentando o PCC, fomentando violência, muita violência. A grande receita do PCC hoje não está vindo mais da droga, vem do cigarro, vem do contrabando. E com uma pena irrisória perto de um crime hediondo, que é o tráfico de droga. Então, eu não queria me alongar muito, eu vim só para expor mesmo que estamos mais do que à disposição, a gente precisa do apoio das outras instituições para conseguir levar essa batalha diária adiante. Então, estamos à disposição e muito obrigado pelo convite de estar aqui. Antes de passar a palavra novamente para o nosso presidente, queria fazer uma citação do senhor Cirelo, senhor Ariovaldo Cirelo, representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e também do capitão da PM, Matiello, chefe da Agência de Inteligência, representando aqui, nessa ocasião, o coronel Lorival, comandante da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Passo a palavra agora para o nosso presidente, Jorge Caruso. Nós temos mais 3 pessoas para serem ouvidas. Eu queria agora ouvir meu amigo, secretário do município de São Paulo, que entende tudo de apreensão, Lepic. Vamos lá, Lepic. Queria saudar o meu amigo de longa data, deputado Caruso, e presidente dessa comissão, e na figura dele todos os integrantes da mesa aqui presentes, senhoras e senhores. Permitam fazer uma abordagem um pouco diferente, que compete à questão do município, né? Não em detrimento às outras forças que estão aqui presentes, mas vou falar um pouquinho com aquelas que a gente mais rotineiramente tem trabalhado. Então, eu faço primeiro uma menção ao fato de que tudo na vida, qualquer empreendimento, né, é preciso saber escolher os parceiros adequados. Então, neste último ano, nós tivemos bons resultados por conta do bom trabalho desses parceiros, e queria fazer, então, um reconhecimento público deles, a começar pela Guarda Civil Metropolitana, que tem desempenhado um papel fundamental nesse trabalho, nessas últimas operações. Importante citar a boa relação que temos com o governo do Estado de São Paulo, assunto que tratamos com o governador Dória tão logo ele assumiu, né, e evitou esforços e compromissos com a Prefeitura de São Paulo na consecução do nosso trabalho. E, nesse sentido, ressaltar o papel da Polícia Civil na figura do DEIC, o Dr. Wagner Carrasco, que tem feito um trabalho muito importante conosco, e também da Polícia Militar de São Paulo, através da Operação Delegada, que tem também contribuído no combate à contrafação, especificamente na questão de rua, né? Nós sabemos que o foco é a produção, o armazenamento e o ponto de venda. E o ponto de venda pode ser o ambulante ou a loja ou o shopping. Então, dentro dessa lógica, nós temos bons parceiros. Um outro grande parceiro, muito efetivo, tem sido o Dr. Giovanni, a Receita Federal, com o seu braço operacional, o Alan Thursday. Eu acho que estou mais com o Alan do que com a minha esposa durante esse ano. Ela está até estranhando um pouco. Mas, de qualquer forma, nós temos, além desses parceiros também,
os escritórios que representam marcas, que têm feito um trabalho excelente conosco e somando esforços de identificação, de logística, e que, por tudo isso, e aí na figura do Garé, né, que está aqui representando todos esses escritórios nesse momento, as entidades, o Ético, a APSE, BPG, enfim. Então, temos um time bom. Então, primeiro é escolher bons parceiros, confiáveis, que você possa desempenhar um trabalho com tranquilidade. Mas me permita uma outra questão, deputado Caruso, que, além de você ter bons parceiros, é preciso entender o papel do ente federativo municipal nesse combate. Nós estamos aqui no auditório Franco Montoro, com quem eu tive a oportunidade de conhecer no final da vida, que me deu bons ensinamentos. É aquela questão do princípio da subsidiariedade. Tudo aquilo que o município puder fazer, ele deve fazer. E se de maneira concorrente ao Estado e à Federação, que o faça também. E, nesse sentido, o município de São Paulo tem desempenhado um papel importante, porque, primeiro, ele assume o compromisso de fazer e tem uma boa legislação. A legislação municipal, ela permite que o poder de polícia administrativo da prefeitura possa fazer a interdição da atividade se lá constatada a pirataria. Então, há uma legislação que nos permite, ou nos obriga, na verdade, a fazer uma interdição administrativa imediata e não mais abrir, doutor. A questão objetiva é que, muitas vezes, no passado, as operações eram realizadas no município e o poder público municipal sequer ficava sabendo da atividade. Então, se, de repente, a Polícia Federal faz uma operação em um estabelecimento comercial sediado na cidade de São Paulo, é necessário que nós saibamos, não necessariamente antes da operação, mas no decorrer dela, para que possamos também aplicar o poder de polícia municipal de interdição. Eu quero dizer aos senhores e senhoras que, neste ano, no final do ano passado, a Prefeitura criou uma Comissão Municipal de Combate ao Comércio Ilícito, do qual tenho a oportunidade de ser o secretário executivo, e criou um braço operacional que chama-se Operação Comércio Legal. E, neste período de lá para cá, nós tivemos 33 operações, ou seja, 33 abordagens em endereços diferentes. E a grande maioria dos locais que nós fizemos as operações, ou exclusivamente pela Prefeitura, ou em conjunto com os parceiros, escritórios de marca, DEIC ou Receita Federal, estão interditados. Só estão abertos aqueles que, por força de decisão judicial, puderam reabrir. E essa é uma discussão que a gente vai fazer no Judiciário. Um aspecto importante, então, é o papel do município no combate à pirataria. Eu tenho a percepção, se os prefeitos não entrarem com a sua força política e a sua liderança no Estado de São Paulo, neste embate, Caruso, é realmente muito mais difícil. A capilaridade, a importância dos prefeitos e a vontade política de fazer. Nesse sentido, o prefeito Bruno Covas deverá, nos próximos dias, editar um novo decreto que regulamenta essa legislação que já existe, para tornar ainda mais efetiva a nossa ação e mais clara. E como o senhor mesmo disse, doutor Giovanni, tudo que de bom ou de ruim acontece na cidade ou no Estado repercute, a nossa presunção. Paulistano é meio arrogante, non duco orduco, aquela coisa, mas a gente tem a pretensão de achar que isso possa servir de modelo, não só o modelo das nossas operações, deputado Caruso, mas o modelo da nossa legislação, de como ela pode ser copiada para bem fazer este tipo de enfrentamento que é necessário fazer. Ainda mais o ano que vem, nós teremos um ano eleitoral, e é muito importante que as marcas, as entidades possam também buscar dos prefeitos e dos candidatos a prefeito, e dos vereadores também, é evidente, esse entendimento e esse compromisso do combate à contrafação, ao contrabando e à pirataria. Então, nesse aspecto, eu queria dizer da importância de escolher bons parceiros, de uma boa legislação e do papel que o prefeito e que o município pode ter, e a vontade política. Não vale nada disso se não houver uma autoridade, como o prefeito Bruno Covas, que diga, faça o enfrentamento e eu vou fazer o enfrentamento com vocês, se precisar, até o último momento. Esse é o nosso compromisso e esse vai ser o nosso trabalho até o último dia da gestão do prefeito Bruno Covas. Muito
Bonita abordagem nessa questão da participação das prefeituras. Estava pensando, o Everton está sentado ali, foi prefeito de Agudos, né? Imagina o seguinte, eu vou comprar um DVD que custa R$20, aí no camelô está 2, né? O 20 o quente e 2 o frio. Aí você, prefeito, você manda recolher da cidade todos os camelôs e manda prender todos os DVDs da cidade, né? Como vai ficar o prefeito à vista daquele camarada que só consegue pagar os R$2? Porque a legislação nossa não ajuda, não abaixa imposto, enfim. Então, nós temos um problema grave aí para conseguir fazer com que o administrador público, né, Lepic? Mas me permita só uma abordagem. Nós temos na região do Brás, ali, acho que todos conhecem, e se não conhecem, deveriam conhecer, cerca de 80 shoppings, grandes shopping centers, que muito bem trabalham o produto, sobretudo o produto de origem popular, produto popular. Não há de se confundir o produto popular do produto ilícito. Na verdade, a maior parte dos shoppings lá, eu conheço quase todos, vendem produtos de origem legal por dentro, com nota e estruturada. Quer dizer, é possível vender um produto de qualidade sem ele necessariamente ser muito caro, e é o que acontece lá no Brás, né? Isso é muito importante. Quer dizer, a favor do produto popular, sim, do ilícito, não. E segundo, deputado Caruso, me permita só um número, eu acho que eu acabei esquecendo de dizer. Neste ano, nessas 33 operações, a partir dessa última que está acontecendo agora, nós já apreendemos 2.200 toneladas de produtos contrafeitos na cidade de São Paulo. Segundo as informações que a gente dispõe, só no município de São Paulo. A maior apreensão da história. Não há nenhum precedente, nem na história brasileira ou do exterior, que tanta quantidade tenha sido apreendida assim. E quero lhe dizer que também que há, pelo menos no prelo aqui, uns 12 ou 15 alvos. Então, nossos números vão melhorar bastante, o nosso compromisso é de tornar São Paulo uma cidade referência mundial no combate à pirataria. Espero que até o final do ano nós tenhamos aí nos nossos galpões 5.000 toneladas de apreensão. Queria Nascimento, o colega Tenente Nascimento, deputado do PSL, deputado amigo há muitos anos, se dirigir à mesa com um pouco a gente aqui. Tem cadeira ali. Queria agora passar para o nosso representante da Anatel, José Humberto. José Humberto, o negócio a gente citou, antes de você chegar, da questão do TV Box, né? E acho também, talvez, nós tivemos muitos serviços, há problemas, mas muitos, talvez, iniciados em decorrência da má qualidade dos serviços prestados pelas empresas que vendem de uma forma como se fosse um monopólio, isso daí, esse tipo de sinal também. Então, acho que houve uma colaboração de todo mundo para que a gente tivesse tanta pirataria, né? Então, explica essa mágica que o pessoal está fazendo hoje aí nas empresas para a gente. Bom dia a todos. Eu agradeço ao excelentíssimo deputado Caruso a oportunidade de estar aqui. Então, eu vou passar para vocês uma coisa de experiências que aconteceram nos últimos tempos, para ilustrar como é que é difícil, mas não impossível, o combate à pirataria. A Anatel, em 2000, ela lançou a Resolução 242, que é a Resolução de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações, que é o escopo de atuação da Anatel. Essa resolução ela é pública, eu acho importante a gente conhecer um pouco, porque lá está tudo que tem de produto de telecomunicações está nessa resolução. Que é um braço, que é o que é regulação. Era importante se ter critérios de produção de equipamentos e comercialização. O segundo braço é a cooperação. E aí, no caso, eu vou ilustrar a cooperação que nós tivemos com a Polícia Federal, Receita Federal e, sexta-feira, com a Polícia Militar e Polícia Civil do Estado de São Paulo. Agradecer, principalmente ao Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que eu vou ilustrar o que aconteceu sexta, tá? Então, por exemplo, a Anatel ela lançou o PACP
no ano de 2018, que é o Plano de Ação de Combate à Pirataria em Produtos de Telecomunicações. Dados dessa operação, 200 mil equipamentos apreendidos, onde boa parte deles estão os box da vida, né? AZ-Box, X-Box comercializado. 193 comunicações de interrupção de e-commerce. Então, a Anatel, ela oficializou, na verdade, ela pediu para que esses sites fossem retirados do ar. São 193 sites de comercialização de produtos não homologados e certificados. E uma operação que a gente descobriu com os Correios, o ano passado foram retidos 30 mil equipamentos de telecomunicações na unidade do Correio de São Paulo. Esse ano nós descobrimos que boa parte dos produtos chineses, eles entram pelo Correios, unidade de Correios do Paraná. Só até agora foram 46 mil retenção de equipamentos, só na unidade dos Correios do Paraná. Em cooperação com a Receita Federal, porque a Anatel não é um órgão anuente como a Anvisa. A gente está batalhando para que a Anatel tenha uma lei federal específica e nos torne um órgão anuente para trabalhar em portos e aeroportos. Mas como nós percebemos que ir no ponto de venda, ele é um trabalho custoso e difícil e leva tempo, e as apreensões elas são ínfimas. Nós começamos a trabalhar onde? Nos locais, na distribuição de equipamentos. Então, nós conseguimos, em parceria com a Receita Federal, nós já estamos no aeroporto de Guarulhos, estamos no aeroporto de Viracopos, tá? Trabalhando aí para o Porto de Santos, ainda a gente não conseguimos ainda chegar lá, mas todo esse trabalho a gente resolveu. Qual foi o resultado? Apreender o produto antes dele chegar na ponta. Então, isso é um trabalho de inteligência, que não depende só da Anatel, depende da parceria com o governo do Estado de São Paulo, com a Secretaria da Fazenda, com as polícias civil, militar e Guarda Civil Metropolitana, e os órgãos federais, que são nossos parceiros, que é a Polícia Federal e a Receita. Os resultados têm sido excelentes. Tá? E o porquê? Porque é importante também a inteligência na ação. Eu vou dar um exemplo, uma brincadeira. Todo mundo está com um celular aí, né? Dá para vocês pegarem o celular, digita aí no teclado, é sério mesmo, para vocês verem como é que funciona a ação, como é importante a ação de inteligência. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vai aparecer um código no celular de vocês aí. Certo? Vamos repetir, porque isso é legal. E é importante saber esse número quando vocês tiverem o celular de vocês roubados. Então, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Esse número aqui, um código de barras. Aí tem um código chamado IMEI. Esse código ele é único no mundo. Para qualquer telefone celular produzido no mundo só tem um único código. Não existe dublê desse código. Então, quando a Anatel trabalhou com a certificação de produto, que é esse número aqui, resolveu uma parte do problema. Por quê? O crime organizado, ele começou a clonar esse número aqui, que ele é único no mundo. Esse número está clonado. Não é o celular clonado, esse é o número do hardware, o número homologado pela Anatel, esse número aqui. Numa ação de inteligência, numa fiscalização que nós fizemos, nós descobrimos que na rede das operadoras, esses números estavam clonados, ou tudo 0, ou tudo F, porque a hora que a gente aperta a fiscalização na ponta ou na distribuição, o crime organizado ele evolui também. Ou seja, é uma briga de gato e rato. E só vence essa briga de gato e rato é com inteligência. E o que a Anatel fez? Ela criou um sistema que está em operação, que inclusive muita gente da sociedade sem saber criticou,
E nesse banco de dados vão ter todos os números homologados no Brasil. Então, quem pegar um telefone do número que não existe ou clonado e tentar fazer uma chamada telefônica, não vai conseguir. É uma ação de inteligência. Recebemos críticas, mas é por falta de conhecimento do assunto. Um exemplo, um celular sem certificação pode causar câncer? Pode sim, é um problema de saúde pública. Porque todo equipamento que emite radiofrequência, ele gera o que a gente chama de radiação não ionizante, que é um nível regulamentado pela Organização Mundial de Saúde. E quando se faz a certificação de um telefone, esse equipamento ele é medido e verifica se esse índice de radiação não ionizante está dentro dos padrões regulamentados pela Organização Mundial de Saúde. E eu trabalhei em fabricante de telefone. Tem produto que não passa no teste. Fabricante sério, que tem que voltar para o desenvolvimento para poder ajustar o equipamento. Imagine você comprar um equipamento desse, de origem duvidosa, do contrabando, do crime organizado. Se esse índice de radiação ionizante superar o valor máximo, ele pode passar a ionizar o tecido. Um exemplo de equipamento que ioniza o tecido, raio-x. Então, vocês podem estar com raio-x no cérebro. Então, é sério mesmo, não é brincadeira. Então, essas são as ações, em parceria com os órgãos que a Anatel está tomando, de resolver. E a gente só vai resolver, na nossa visão, a Anatel, regulamentando, tornando as leis mais rígidas. Hoje, por exemplo, é um crime, vamos dizer, de uma graduação muito baixa, a pessoa ela perde a condição de réu primário, mas a pena dela vai ser cesta básica ou trabalho comunitário. Entendeu? Então, as leis também precisam evoluir para tornar esses crimes com uma punição maior. Hoje ela não é muito forte. E é a experiência que diz. E o exemplo da inteligência que é importante. Sexta-feira, isso saiu pouco na imprensa, a Anatel, em conjunto com a Polícia Civil e Militar, na Mata Fria, lacrou 25 estações radiopiratas, que estavam interferindo aonde? Aeroporto de Guarulhos, causando interferência na comunicação entre piloto e torre, causando interferência no sistema de navegação automática que todo aeroporto tem. Entendeu? Então, é um exemplo também, porque todas essas transmissões clandestinas utilizam equipamentos também sem homologação, causando danos à população, inclusive risco à vida humana. Então, é importante que todo mundo trabalhe em conjunto, porque para vencer o crime organizado, não é a Anatel sozinha, ela não vai conseguir. Agora, a Anatel, em parceria com as casas legislativas que fazem as leis, em conjunto com as polícias, com a inteligência, a gente vai conseguir vencer. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, e aqui é o local correto, porque aqui é uma casa do cidadão, e é aqui que a gente tem que debater esses assuntos e aprimorar toda a nossa regulamentação, inteligência e fiscalização. Meu muito obrigado. Queria falar o nosso policial rodoviário federal, meu amigo Cordelli, agora. Depois eu passo a palavra a ti, Nascimento, tá? Cordelli. Tá. Bom dia, deputado. Parabéns mais uma vez. Bom, a Polícia Rodoviária Federal, as ações nossas são todas elas feitas em rodovias federais. Algumas coisas são integradas com a Polícia Rodoviária Estadual, aqui no Estado, as polícias civis, mas, principalmente, nós vem atuando com a inteligência, para que você possa fazer abordagem desses produtos piratas, seja tênis, seja cigarro. Se você não utilizar da inteligência, você não consegue. Hoje, o pessoal ele utiliza como se fosse um tráfico de drogas, mesmos modos operantes, com batedores, rádios, comunicadores, isso dificulta demais
as abordagens da PRF. Mas, com o sistema de monitoramento de rodovias, integrado com algumas cidades, isso vem sendo possível dar uns números assim expressivos na operação combate aos cigarros. Hoje nós temos esse ano, em 8 meses, 8,5 milhões de pacotes de cigarros apreendidos pela PRF no Brasil. Aí, falando com do nosso diretor, que fez algumas ações, colocando entroncamentos, fiscalizações maiores, no Paraná dobrou a fiscalização, estava em 1,5 milhão, já está em 2.400.000 pacotes, em maços. Isso daí daria 170 mil caixas. Colocando que uma carreta transporta aproximadamente 1.000 caixas, nós temos 170 carretas apreendidas pela PRF de cigarro somente esse ano. Então, os números são muito grandes, nós trabalhamos bastante em conjunto com a Receita Federal. Isso não é uma fiscalização simples, porque todos vêm calçados, eles estão calçados com notas fiscais, são falsas, geralmente utilizam de lacres de empresas. Esses lacres, em conversas com o Alan, ele faz as consultas quando é internacional para nós, e quando não, as estaduais, a gente aprofunda na fiscalização, principalmente nessas rotas, e acaba desvendando. Isso vem acobertado com notas fiscais de milho, soja. É o que o produto hoje vem de diversas formas. Geralmente, os veículos utilizados no transporte são veículos, todos eles roubados, né? Antigamente nós tínhamos veículos Finan, hoje não, são veículos roubados que fazem esses transportes. Então, esse contrabando ele vem alimentando essa cadeia, e a facilidade de levantamento de fundos, recursos, para quê? Facilitar o tráfico de drogas e armas, que acabam utilizando as mesmas rotas, os mesmos modos operantes, e isso daí a PRF está tentando combater. Outra prática agora que nós estamos vendo são muitos contêineres que vêm para São Paulo. Nós temos que fiscalizar, porque o contêiner, que nem nós estamos vendo, ele acaba sendo despejado aqui em São Paulo. Muitas vezes eles não vêm acabados, tem roupas que são transportadas, são acabadas aqui no estado de São Paulo, acabadas nessas fábricas clandestinas, que a gente algumas vezes estão fazendo as fiscalizações com o Ministério Público do Trabalho e monitorando essas empresas. Então, temos que envolver as agências, todos os entes de fiscalização, a transporte, nós poderíamos também colocar aqui a NTT, que qualquer transporte irregular feito por as empresas tem como ser cassado o registro de transporte terrestre deles, o RNTRC, e não dando mais essa oportunidade das empresas. É que nem nós estávamos conversando. Vamos prender todo mundo nessa cadeia e depois cada um que corra atrás explicar que não tem conhecimento ou se fez ludibriado por notas fiscais, mas eu acho que o caminho é esse, é apertar a fiscalização com todos na mesma agência, trabalhar de forma integrada, principalmente a Secretaria da Fazenda, porque as notas ficam transitando, eles vêm aqui, compram uma mercadoria aqui no estado de São Paulo e saem com essas mercadorias calçadas por uma nota fiscal. Então, isso dificulta demais a fiscalização e você acaba pegando somente essas formiguinhas, são veículos que vêm, pegam poucas mercadorias, mas que alimentam vários municípios, vários estados, que o estado de São Paulo hoje já manda essas mercadorias para vários estados. E o que nós poderíamos já colocar aqui de propósito é tentar colocar nessas novas concessões que vêm no estado de São Paulo o monitoramento de rodovia, que é um OCR que faz uma leitura e que disponibiliza isso daí para as fiscalizações, tanto nossa, da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, as guardas municipais, que todos possam ter o acesso. Porque se você colocar numa fiscalização 4, 5 viaturas paradas, eles vão parar, eles vêm com 3, 4 batedores, eles não encaram. Eles ficam represados, eles não vão encarar uma fiscalização. Mas se você tem uma inteligência artificial por trás, você acaba fazendo a mesma abordagem, muito mais fácil, específico, pode deixar os veículos batedores transitar, que eles nem vão perceber que foram abordada a carga deles. Então, isso daí, com essas novas concessões na divisa do estado de São Paulo, nós temos ali Panorama, Pauliceia, que é uma entrada ali bastante, que vem do Mato Grosso do Sul. Nós temos 26 entradas no estado de São Paulo, de rotas que vêm do Paraguai, pelo Paraná e por Mato Grosso do Sul. 2 são das rodovias federais. As outras são rodovias estaduais, municipais, mas esse monitoramento nas entradas do estado de São Paulo, com essas novas concessões, iria facilitar e dar uma grande quebra nesse crime organizado. E nós estamos à disposição, trabalhamos integrado com o pessoal
na abordagem de tênis que vem de Nova Serrana. Essas informações para nós é muito importante, que através do serviço de inteligência nós colocamos o pessoal nosso em cima e o monitoramento de rodovias é o que facilita esses números da PRF. Estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Tardelli. Nós estamos próximos do encerramento. Doutora Luciana, pela OAB, gostaria de dar uma palavra? Pois. Sim, por favor. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. É um privilégio, uma honra. Agradeço em nome do presidente Caio Augusto, da OAB São Paulo. Acho muito importante a gente se conscientizar quanto à questão de mudança de cultura. Acho que isso foi falado aqui algumas vezes, né? E a mudança de cultura ela não se opera apenas da forma preventiva, educacional, com políticas, mas também pela própria lei, né, na forma repressiva. Não são raros os casos aí na nossa história que conseguimos mudanças de cultura importantes por meio de mudança de lei, né? O Código de Trânsito Nacional é um grande exemplo disso. Hoje são raras as pessoas que conseguem sair com seus carros sem cinto de segurança. Isso há 20 anos atrás não era uma realidade e só conseguimos chegar até aqui hoje reduzindo o número de acidentes, reduzindo a velocidade das pessoas nas estradas, reduzindo acidentes por alcoolismo, graças à mudança da lei que operou uma dor aí no bolso dos brasileiros, né? Como a gente sabe, mexeu no bolso, as pessoas começam a reconsiderar os seus movimentos, os seus comportamentos. A OAB São Paulo tem diversas comissões setoriais. Eu vejo aqui nessa iniciativa maravilhosa que a gente poderia cooperar e muito com as comissões de Direito Tributário, Direito Penal, Direito da Concorrência. Em nome da OAB São Paulo, quero colocar todas essas comissões, que são compostas por juristas de grande renome, à disposição dessa casa para cooperar com estudos e com outros materiais que possamos coletar para ajudar os senhores nessa frente. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, doutora. Queria passar agora a palavra para o meu colega, deputado Tenente Nascimento. Bem-vindo a essa comissão. Vossa Excelência, inclusive, foi um dos subscritores dela. Muito obrigado. Claro. Você manda aqui, você é deputado. Fala. Um bom dia a todos. Bom dia a todos que, inclusive, nos assistem aí. Parece que está sendo gravado esta importante comissão. Eu quero cumprimentar aqui o meu amigo e sempre secretário, começar aqui, Fábio Lepic, secretário executivo de governo, eu vi do governo municipal, e do qual eu tenho acompanhado o seu trabalho ao longo dessa vida pública, né? Tem sido doado, e esse testemunho que as ações nós temos acompanhado de perto, tem sido importante para nosso povo, para aqueles que realmente trabalham e querem realmente dignidade, querem que as coisas andem com o devido compromisso público. Edson Vismona, muito bem-vindo aqui. Eu acho que isso é a nossa força, é aqui que nos impulsiona para que possamos realmente apresentar um bom trabalho no Parlamento. Giovanni Campos, Receita Federal. O pessoal, eu tenho medo da Receita. Só quem tem medo é que está errado. Anda do lado certo, que você não vai ter medo. Você não precisa temer, certo? Ande do lado certo. Né? Luciana, eu vi aqui o seu testemunho. Temos que estar presentes, sim, porque a OAB ela precisa amparar esses homens que estão na rua. Nós precisamos de amparo. Nós precisamos realmente estar amparados para cumprir rigorosamente as coisas, os homens que realmente fazem as coisas boas para o cidadão de bem. Muito obrigado. José, esse é o nome aqui, está um pouquinho difícil para mim aqui, mas é o José aqui da Anatel, né? Você já se pronunciou aí, eu descobri um segredinho aí, eu não sabia, mas
é muito importante quando existe aquela vontade de esclarecer. Aonde nós erramos? Erramos aqui no parlamento também. É quando nós não conhecemos aquilo que nós temos nas mãos, um instrumento tão importante quanto esse. Estão nas mãos de pessoas erradas. Muito obrigado aí por estar participando dessa frente. Eduardo Marcondes, Polícia Federal, eu faço as mesmas palavras. Tem medo da Polícia Federal, o carro preto, aquela faixa amarela. É quem está errado, que está no caminho inverso. Mas as atuações, e quero aqui parabenizar, quando parabenizo a Polícia Federal, nesta manhã de hoje, ou foi ontem, que houve a apreensão de um dos maiores traficantes aí, estava sendo procurado, e foi uma ação conjunta de Polícia Rodoviária Federal, de Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, do qual eu sou originário, e prende uma lancha de 6 milhões de reais, estava lá, e nem tranquilo. Nós temos que realmente combater, e isso aqui que nós estamos fazendo nessa manhã, fiquem felizes os senhores, que vai dar resultado. E quando nós vemos, numa manhã como esta, você deixar o seu tempo para, juntamente conosco, entrarmos em ações reais para combater o crime organizado, para combater a pirataria. Quero ressaltar que eu estou vendo aqui a nossa Guarda Civil, é isso? Da Guarda Civil, o qual eu quero, mais uma vez, me manifestar a gratidão quando uma das nossas heroínas, doutora Luciana, tombou, semana passada, uma sargento, no combate ao crime, foi morta numa ação desenfreada de marginais, e nós teríamos que enterrá-la e fazer o enterro como uma heroína. E o nosso mausoléu da Polícia Militar, ele estava em reforma, mas tínhamos o mausoléu da Guarda Civil Metropolitana. E nós ligamos para a comandante Elza, e ela prontamente, nós chegamos ali, e foi ela homenageada no mausoléu da Guarda Civil. Não importa a cor do uniforme, não importa a cor do uniforme, importa sim que nós estejamos unidos contra esses malfeitores, contra esses que estão querendo destruir a nossa sociedade. E para aqui concluir, e para o final da minha fala, eu quero dizer, deputado Caruso, parabenizando pela iniciativa, e nós estamos juntos nessa caminhada, sim. Eu estive com a ministra Damares, ministra de Direitos Humanos e Direitos da Família. Família e nossas crianças, os nossos maior patrimônio. E aonde está também uma falha muito grande, é quando apresenta que os filhos ou os pais, ao inverso, vamos a 25 de março, vamos a comprar um produto pirata. Quando você deixa entrar na sua casa um produto pirateado, um produto ilegal, você está contribuindo para o crime organizado. Você está contribuindo para a pirataria. Então, nós temos também que fazer ações importantes, mas temos que fazer chegar também às famílias que aquilo é ilegal, que aquilo não está certo, que aquilo vai contribuir para que o crime organizado aumente as suas ações. Então, ela me disse, e convidando a igreja também a participar, ela falou, nossas crianças, nossos adolescentes estão aí com um tal a violência pessoal, certo? Com automutilação, com o suicídio, está entrando nas nossas famílias através dos nossos adolescentes. E isso se dá pela pirataria, através daquilo que não é real também. Então ela disse, convocando a igreja para participar também desse combate à pirataria, convocando a igreja para instruir também os nossos adolescentes nas escolas. Nós estamos convocando aqui, vamos fazer, quero o apoio do nosso deputado,
os conselhos tutelares, para que ensine que usar um tênis pirateado, você está errado, você está contribuindo. Então, os conselhos tutelares, e quero contar com o apoio de vocês, dos senhores que estão aqui hoje, tem alguns empresários que eu sei disso, que nos ajude a dar força aos conselhos tutelares, para que possamos combater, na essência, realmente, essa ilegalidade. E concluindo, presidente, eu quero agradecer, mas agradecer assim, de coração, e estar colocando-me à disposição, juntamente com o nobre deputado Caruso. Esta casa é de vocês. Esta casa aqui é para que venhamos discutir políticas públicas com responsabilidade. E quero que seja feito agora, quero pedir uma salva de palmas, não para esses homens que estão aqui com a obrigação de fazer realmente as coisas acontecerem pelo lado certo, mas sim, vocês se disporem a estar aqui, eu quero uma salva de palmas para vocês. E muito obrigado. Estejamos assim com o início de grandes ações como essa, mas vocês são fundamentais e importantes para que nós realmente viemos cumprir o nosso dever, a nossa obrigação e fazer o nosso papel. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado mesmo. E vamos à luta e vamos vencer esta batalha. Vamos vencer essa batalha. E começa aqui, com testemunhos maravilhosos como nós ouvimos aqui. Muito obrigado. Tenente Nascimento, deputado, meu amigo, tem um dedinho do pastor Gilberto Nascimento nas suas palavras aí, muitos anos trabalhando junto. Senhores, cadê o Biasoli? Biasoli, aquele videozinho tem som? Vai passar o som aí? Precisa do som. Você acha ou tem certeza? Eu vou partir para o encerramento. Tem um videozinho de 1 minuto e meio, 2 minutos, que viralizou uns anos atrás. Esse vídeo é de 7 anos atrás. Eu não sei se vai... Se não tiver o áudio, a gente tira, que a graça é o áudio. Segura um pouquinho só, começa Biasoli. Hoje com uma história que segura um chega pouquinho, Biasoli, a ser segura. cômica. A polícia apreendeu um carro com cigarros... Quem está segura um pouquinho, Biasoli. Esse vídeo tem 7 anos. Então, ele é engraçado e é triste ao mesmo tempo. Ele reflete um problema de 7 anos atrás, mas que é um problema muito atual. E dá para ter uma ideia da dimensão do problema que a gente enfrenta. Vamos lá. Recomeça ele, Biasoli. A gente começa hoje com uma história que chega a ser cômica. A polícia apreendeu um carro com cigarros contrabandeados na PR-323, em Cianorte, na região de Maringá. E para tentar escapar, o motorista disse o quê? Que ele iria fumar tudo sozinho. A abordagem da polícia foi em Terra Boa. Quando viu a viatura, o motorista fugiu. Houve perseguição e perto de Cianorte o veículo capotou. Fomos até lá e esse cidadão estava tentando desvirar o Monza, que estava lateralmente tombado, tentando desvirar, fez muita força para tentar desvirar o Monza, mas não conseguiu. Além de Marcos Sander, que estava com as 30 caixas de cigarros, outros 2 homens que faziam a escolta com este outro veículo acabaram detidos. Segundo a polícia, a mercadoria seria entregue em Porto União, Santa Catarina. Para a imprensa, o acusado afirmou que todo o cigarro era para consumo próprio. Já compra uma vez só, né, para não estar indo uma vez, porque eu vou consumir que... Pra acabar aí, ó. Já acaba com a vida de uma vez. É pro consumo. Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. Aqui outro. Pra quanto tempo vai dar, mais ou menos? Não, aquele lá vai dar pra nem um dia, porque não é minha mais, acabou, né? Ah, mas e se você fosse fumar tudo? Quanto tempo? Mas eu não sei não, né? Era pro resto da vida, né? Cada caixa tem 50 pacotes. Cada pacote tem 10 maços, então são milhares e milhares de maços de cigarro. Não adianta ficar bravo, não. Tá preso, perdeu o carro, perdeu o cigarro, mas tá dando uma risada ali. Parabéns pra ele. Tá bom, Biasoli. Eu pito muito, diz o rapaz que foi preso aí com o carro abarrotado de... Sabe que esse vídeo é interessante porque naquela época é só um carro Monza velho, mas ele já estava com um batedor e 2 seguranças para acompanhar a carga. Daí para a gente ter uma noção do que representa isso no mercado, né?
Então, gente, queria agradecer a cada um dos amigos, hoje amigos aqui presentes nessa mesa, pelas palavras. Essa é uma primeira de muitas reuniões, agradecer a presença de cada um de vocês. São muito importantes os relatos de cada setor, dos problemas que a gente tem, para que cada deputado aqui nessa casa consiga ter a dimensão e pensar juntos naquilo que a gente pode fazer de legislação para melhorar aqui no Estado de São Paulo e de ações junto ao Poder Executivo, junto ao governador do Estado, para que a gente tenha resultados positivos. A questão de uma interação maior também com a Comissão de Secretaria, a Comissão de Segurança Pública, da gente votar essa legislação que já existe no Rio de Janeiro, no sentido de mais agilidade, né, Ismona, com relação à destruição dessas mercadorias. Então, acho que tem bastante coisa aí que devagarzinho a gente vai conseguindo ajustar. É uma luta constante e a gente conta sempre com cada um de vocês. Muito obrigado de coração e até a próxima reunião. Bruno, cadê o Bruno? Da Souza Cruz. Feliz aniversário hoje, né? Parabéns, Bruno, eu esqueci.